4 de setembro, está de chuva e não é pouco. Espero que isto não dê cabo aqui das vinhas aqui à volta, aqui no país inteiro. Isso não é o caso para rir. Há muita gente que depende disso. E eu não sei, francamente, se esta chuva é boa, se é má. Boa não deve ser, porque não é normal nesta altura. Eu, por acaso, recordo-me que às vezes em setembro vem assim uma chuvinha, mas não é grande coisa como se tem visto aí, com cheias e coisas por todo lado. Em Espanha, então, na zona de... Na Catalunha, em Espanha não, na Catalunha, que é uma coisa diferente. Na Catalunha, na zona de Tarragona, aquilo foi grave. Mas pronto, se calhar agora... Estou! Pronto, eu depois ligo-lhe. Foi alguém que me ligou, sei quem era, que apareceu aí o nome. Dizia eu, espero que agora os espanhóis deixem lá de falar do beijo do outro. Um país que não tem governo há uma data de tempo e que resolveu festejar o título de campeão mundial de futebol feminino com uma polémica por causa de um gajo que não sabe estar, que não se sabe comportar e que se calhar não tem condições para ocupar aquele lugar, mas que, na minha modesta opinião, não vale pôr as imagens em slow motion, não vale, quer dizer, é estúpido e não deve estar ali, na minha opinião. Não tem comportamento, não tem nada a ver com aquilo é com os espanhóis. Mas depois vi duas ministras, pareciam duas galinhas. E digo que chegou a política. Portanto, as ministras saltam para o telheiro, numa altura em que não há governo, saltam para o telheiro, para o terreiro, quero dizer. Já estou a pensar no meu telheirozinho, assim com a chuva não dá para sardinhadas. E pronto, mas isso é lá com eles. Acho que foi uma boa maneira de estragar um título mundial e a culpa foi de parte a parte. Foi do tipo que não sabe estar que fez aquilo e foi da... Parece que aquilo foi uma... E depois advogados a comentarem em programas e tal, e não sei o quê. Boa, não tem mais nada para comentar. Não tem mais nada para comentar, é uma coisa dos diabos. E depois a gente vai na conversa e tal. Só achei graça, eu não gosto de Durão Barroso. É uma pessoa que eu não tenho a mínima simpatia, nunca tive. Não gosto dele, aliás a minha expressão altera-se quando penso nele. Mas tenho que reconhecer que disse uma coisa muito engraçada que eu vi nas notícias à saída da universidade. Agora ia dizer da terceira idade, lá chegarão, dos jovens, ou como é que é aquilo, do PSD. Bom, muitos deles já são da terceira idade. A gente olha, vê todos os coisinhos ali. Já são completamente da terceira idade. Mas pronto, os partidos fazem isso às juventudes também. Mas dizia eu, a única coisa que eu achei engraçado foi ele dizer que evitámos a ditadura do proletariado, mas não conseguimos evitar a ditadura do comentariado. Achei piada, porque realmente a coisa está um bocado virada para aí. Ditadura entre aspas. Ditadura entre aspas. Mas dizia eu que isto anda tudo virado. Não sei se é por o tempo ter virado que a malta começou a virar o pinote dentro da cabeça. Não faço ideia. As coisas são mais estranhas, as coisas mais estranhas acontecem. A começar nos comentários aqui nas redes sociais, cá com cada um que só visto. Há bocado bloqueei um senhor. Nós fizemos um vídeo e perguntar se alguém quer colaborar nisto. Então há um senhor que pôs aí logo, vai pedir ajuda aos teus confrères maçónicos. Acabei de ver um vídeo no YouTube, as pessoas não têm cabeça. As pessoas pensam que a cabeça dos outros. Portanto, veem um vídeo e vão cegamente acreditar nas maiores barbaridades que se dizem em vídeos, quer no Facebook, quer no YouTube. Não se sentam para pensar. Eu já perdi a paciência para responder a essa gente e bloqueio-os. Porque não me apetece ter conversas que não são sérias.
E ainda por cima com pessoas que depois acabam a tratar mal, ao meu este, ao meu aquele, não vale a pena. Mas dizia eu, o que é que terá aqui a acontecer? Se calhar está a acontecer o mesmo que no futebol. Eu não ligo devido a futebol. Nunca joguei futebol, não gosto, não percebo nada daquilo. Já me tentaram explicar, meu amigo Vítor Conceição, várias vezes, que era fora de jogo, mas eu não consigo entender. Problema meu, que não tenho inteligência suficiente para perceber o que é aquilo. Podiam-me mandar para o VAR, estou a ver. Mas não ligo devido ao futebol. Não ligo mesmo, nem sou, não tenho clube, não estou-me a borrifar, nem se a seleção nacional ganhou ou não ganhou, para mim é igual. Acho que o país ganha com outras coisas que o futebol. Não me parece. Sou contra a que se dê subsídios para o futebol, a não ser esse futebol pequenino dos clubes, que ponham lá a miudagem toda. Eu hoje percebo o que fez o Ceará em Sintra, quando dotou os clubes com campos sintéticos e tal, e hoje eu passo ainda, vejo a miudagem toda, tudo lá a treinar e tal. Eu percebo que é uma maneira de apoiar, de não irem por outros caminhos, percebo a grande importância que isso tem e tal, mas depois quando chega àqueles Porto, Benfica, os outros todos querem ser iguais, não são, mas se pudessem faziam exatamente o mesmo. Isso para mim já não é futebol, não me interessa nada quem ganha, quem perde, nada. Mas aquilo provoca paixões. As pessoas não... É raro alguém olhar, ver alguém que diga, eu estive a ver e realmente é verdade, pá. O meu clube não tem razão. O meu clube vai mal. Vi no outro dia uma pessoa dizer isso. Chama-se Miguel Sousa Tavares. E vi naquele programa magnífico da Fátima Campos Ferreira, primeira pessoa, que eu gosto muito de ver aquele programa, na RTP, e vi ele dizer isso, criticar o seu próprio clube, que é o Porto. Futebol Clube do Porto. Mas é raro ver alguém. Eu estou quando eu os jogos, mandou-se para o chão, não mandou nada, mandou, está-se mesmo a ver e tal. As imagens são as mesmas, um vê de uma maneira, o outro vê de outra. Porque aquilo não é razão, é paixão. Não é razão, é paixão. E o meu problema é que isso está a passar para a política. Com o aparecimento de quem? Do Chega. E eu vou dizer outra vez, do Chega. Que é para irritar aqueles que acham que eu não devo falar no Chega e tal. Mas não devo porquê? Expliquem-me lá porquê. Era o que faltava, era não. Agora haver pessoas que não se falam. Há desses não se fala. Olha. Sim. Porque para já foi feito por um gajo que comentava futebol na televisão exatamente desta maneira, com paixão, mesmo vendo o que era, negava, não é, toda a gente a ver que é ele, não é, e tal. E assim como o contrário, igual dos outros, aquele advogado do Porto que comentava com ele, e por aí fora. Bom, e as amizades deles, com estes que aqueles. E essa paixão foi... Está a andar na política. Não me interessa a verdade. Não me interessa se tem razão, se não tem. Eu os meus defendo-os. Isto é o fanatismo. Isto é tal e qual como um partido comunista. O Comitê Central pensa e eu... Vamos para a frente. Não tem nada a pensar que eles pensaram por mim. Igual, o Chega é igual a um partido comunista. Sublinhem aí por baixo. É um partido marxista-leninista. Que é para não confundir as coisas. O Chega é igual. Ou um partido fascista. É igual. É igual. São muito idênticos e iguais. Porquê? Por isso mesmo. As pessoas estão-se a borrifar se é verdade, se é mentira. Ele disse, é assim que é. E defende-se. E defende-se com a mesma paixão do futebol. Vai dar chatice. Ora, vejam o que deu com o Trump. Invadiram o Capitólio e aquela porcaria toda. Tudo bandos de extrema-direita. Os Proud Boys e por aí fora. Não é? É isso que querem cá também.
tipos que acreditam que há uma rede de pedofilia que se reúne na cave de uma pizzaria. O homem da pizzaria ficou... Eu não sei se o dono da pizzaria deve estar doido da cabeça agora, de repente, acusaram de... não sabiam? Não, então leiam um livro chamado Teorias da Conspiração, do meu amigo Fernando. Leiam, o livro está aí, bom, Teorias da Conspiração. E depois vão ver se é ou não é. Estão lá todas. Aquela estupidez, gajos convencidos de coisas que não existem. Agora alguns estão com 18 anos de prisão. Isso vai acontecer. Olha o Brasil. Igual o Bolsonaro. Não lhes interessa se é verdade ou se é mentira. O ladrão não sobe a rampa. Afinal, quem é que roubou as joias? Foi o Lula ou o Bolsonaro? Eu também já não... O Lula não... Então, principalmente com as palermices que diz sobre a Ucrânia, não mereceria o meu voto. Mas contra o Bolsonaro, olha isso, eu punha lá. Também. Quer dizer, eu não voto em ninguém. Eu voto é contra. O meu voto é sempre contra. Voto neste contra aquele. Não quer dizer que gosto deste. Eu voto é neste contra aquele, porque aquele não quer lá de certeza. E o Chega, eu não quero lá de certeza. Já lá tiveram. Eles vêm do CDS, quando vêm, nunca governaram, deixa-os governar e depois podes falar. Pois, o que é que as pessoas falaram depois do Hitler ter governado? Também deixaram governar. Pois, deu bem, não deu? Está bem, repito os erros da história. A liberdade não pode ser dada a quem quer acabar com ela. E a verdade é que esse sujeito já quis, por exemplo, acantonar ciganos. Já quis. Como se as pessoas fossem todos iguais. Conhecem algum banqueiro cigano? Conhecem algum dono de uma grande dessas empresas tipo Continentes, Pingo Doces? Cigano. É que, na minha opinião, quem anda a dar cabo do país, número 1, banqueiros. É evidente com a bênção dos políticos, mas os políticos são, na maioria dos casos, empregados deles. Vamos ver. O António Costa queria agora que a ida a uma sede partidária de uma busca da Judiciária ou do Ministério Público, ou não sei como é que isso se diz, fosse equiparada à ida de fazer buscas aos escritórios de advogados. Boa! Finalmente, alguém pôs a claro que realmente os políticos são como os escritórios de advogados. Ou seja, alguém pôs a claro que há escritórios de advogados representados na Assembleia da República, uns eleitos por este partido, outros por aquele partido, mas eles são do mesmo escritório. Estão lá a fazer trabalho para o mesmo patrão. Está a ver? Estão a ver? Perguntem lá ao gajo do Chega para quem é que ele andou a trabalhar. Perguntem como avançado, como contratado, como disse o António Costa. Às vezes as pessoas dizem coisas engraçadas. Já disse uma do Durão Barroso, agora digo outra do António Costa, pelo qual deixei de ter a mínima simpatia também. Mas disse, quando o senhor saltou para o outro lado do balcão e foi ajudar as empresas a fugir ao fisco, isto é uma imagem boa, porque ele trabalhava do lado de cá do balcão. A ver, então, tem que pagar isto, tem que pagar aquilo e tal. Saltou para o outro lado do balcão, foi fazer uma perninha, não ponha assim, ponha assado, paga menos, não ponha assado, fuja assim. Esta gente não tem a vergonha na cara, na minha opinião. Não tem a vergonha na cara. Imaginem que o treinador, já que falei de futebol, o treinador do futebol de cá, que é... Eu espanhol não gosto muito de dizer, não acho que está escrito espanhol, mas eles são sempre outra coisa. Acho que este é catalão, não é? Ou basco, é assim uma coisa. Imaginem
que eu ponho ali 6 meses de licença sem vencimento, epá, que eu tenho que ir à seleção da minha terra, dar ali umas luzes e tal, e depois eles vinham jogar contra Portugal. O que é que as pessoas diziam? O que é que diziam? Até o que é que dizem num gajo que saltou para o lado do balcão e foi dar umas luzes para eles se defenderem dele próprio quando está do lado de cá do balcão? Isto é honestidade? Opa, se isto é honestidade... E tem o descaramento total esta gente. Tem um descaramento total. Depois ainda o defendem. Porquê? Porque lá está. É a paixão. E a política não pode viver assim. A política está a viver de paixões. PSD, PCP, PS, PSB. Isto não diz nada. Digam lá, os juros estão mal. E o outro, a habitação é um problema. Digam coisas. Não gritem siglas. Apresentem alternativas. Onde é que estão as alternativas apresentadas por essa gente? E quando dizem mentiras, quando põem a pata na poça? Eu vi numa entrevista ele dizer, então, mas o tribunal diz para você tirar isso, o tribunal mandou-o fazer assim. E ele diz, isso não me interessa, eu sou a terceira força política. A mim quem diz se é verdade é mentira, ou mentira é o povo português. Aí é. Olha que engraçado. Então a minoria está lixada. Aí é. O que diz se é verdade ou mentira não são os factos. Eu tenho muitos votos, só é porque é verdade. Tenho menos votos, é porque é mentira. Isso é assim. E esta gente diz estas coisas assim. Uma mentira, se tiver muitos votos, continua a ser mentira. O Trump diz aldrabices, tem muitos votos. O Bolsonaro vende joias que não são dele, tem muitos votos. Como é que isto pode ser? E ele disse isto numa entrevista, eu ouvi. O futebol está a chegar à política. Ele de futebol vive bem sem aquilo, não gosta, etc. Também me entram no bolso. Eu pus aí que pagámos um prejuízo do Euro 2024 e apareceu pessoas a dizer, você enganou-se que o estádio daqui já está lá gente, o do Leiria não sei o que mais. E finalmente se arranjaram ocupações, ainda bem. Mas e quando não estava lá nada? E quando aquilo não tem nada? E quanto é que cada município paga para a manutenção daquilo? Mas ainda não descobriram que se calhar foi um erro organizar aquilo. Podiam ter organizado com a Galiza. Aliás, houve um João Cravinho, creio que é pai deste. Não tenho a certeza. O ministro, o João Cravinho mais antigo, era da opinião que Portugal organizasse aquilo a meias com outro país. Tinha toda a razão. Os erros, mas foi a paixão. Fez-se um estádio em Lisboa. Um único estádio para 2 clubes. Isso é impossível, cara. Não percebo porquê. Só jogam semana sim, semana não. E se todos têm estádios de treino, para que é que precisam de 2 estádios? Podiam fazer 2 entradas. A entrada do Sporting e a entrada do Benfica. Pois, mas isso não dá para paixão. Tem que ter ali só nosso, mesmo que dê um prejuízo do caneco. Querem trazer esta irracionalidade para a política? Querem? Então, continuem a considerar as coisas por paixão e não por razão. O Chega não é fruto... O Chega é fruto dos erros, das trafolhices, da má governação dos outros. Quem contribui para o crescimento desse partido é o PS, em primeiro lugar. É o Partido Socialista, em primeiro lugar. É fruto da má governação dos outros. Mas também é fruto da paixão das pessoas que se recusam a pensar pela própria cabeça.
e que quando já não têm mais argumentos, quando não têm argumento para combater aquilo que lhes estão a dizer, a tentar provar, pôr-lhes à frente da vista, olha, é assim que estes funcionam. Comunas, cardalho. A mim, há gente ligada ao PCP, ainda agora, aí nas redes sociais, falando, és um lacaio do PSD. Esses dizem que eu sou um comunas caralho do PCP. Está boa, não está? Porquê? Porque nem uns nem outros têm razão. Não usam a razão. Não pensam com a sua própria cabeça. Deixam-se convencer por outros. E esses outros levam-nos não pela razão, mas sim pela paixão, como se fosse um clube de futebol. E vejam bem, se no futebol a gente ouve falar de milhões para aqui, milhões para ali, e os próprios coitados desgraçados que andam a contar dinheiro para chegar ao fim do mês, discutem no café de mini. Olha lá, mas nós, pá, demos 50 milhões por não sei quantos, e vocês não... Sentem-se ricos com os milhões do clube. Não tenham ilusões. Nunca se vão sentir ricos com os milhões da política. Nunca. Pelo contrário. Pelo contrário. Abram os olhos. Abram os olhos. E aqueles que dizem, gosto muito de o ver, mas façam lá os cozinhados com os tachos, de política não falo. Vou continuar a falar. Quem não gostar, paciência. Eu vou continuar a falar. E continuar a dizer que o Chega é uma desgraça para o país. Porque representa a cefalia. Porque representa a paixão e não a razão. Porque é falso. Porque querem é tacho. Porque são o máximo do sistema que se pode ser. Dizendo que não são do sistema. São completamente do sistema. E para acabar, deixo-vos uma pergunta àqueles que não se recusam a pensar. Dê-me um exemplo de um país no mundo onde um partido como o Chega tenha levado esse país a bom porto. Dê-me um exemplo que seja. Um exemplo. E pensem, que diabo, já chega é de sermos enganados. Isso é o único que chega válido. É recusar ser enganados. E para recusar ser enganados, vejam bem, um partido unipessoal, que é uma pessoa, quando estavam a discutir o caso acho que foi da TAP, não é? O inquérito, que foi lá o Galamba ao Parlamento e tal. Quando aquilo começou a dar, o representante do Chega que lá estava saiu para ir quem? O patrão, que aquilo não tem um líder, tem um patrão. E lá foi o Ventura. Então, a dar nos telejornais e nas televisões e tal, aí estava. É só ele que fala. Os outros são claque, funcionam como no futebol. Funcionam como no futebol. São 12 deputados. Não, não. É um deputado e uma claque de 11 a bater palmas. Não tem uma única proposta de jeito apresentada, uma coisa viável, que alguém possa dizer, olha, uma ideia. Uma única. Aqui há uns anos, havia um deputado, vê se eu me lembro o nome, que acho que era do PSD e depois saiu do PSD. Magalhães Mota, creio eu. Baixinho. E era o deputado mais trabalhador do Parlamento. Porquê? Era ele que apresentava mais projetos de lei, mais propostas, mais... Trabalhava. Estes o que é que apresentam? Coisas que possam dividir os portugueses.
apresentam coisas que possam ser fraturantes, dar-lhes protagonismo, fazer com que aqueles que não pensam antes de falar ou antes de agir os sigam, como quem segue um pastor da iurde. Aliás, o Chega está na política como a iurde está na religião. E não é por acaso que esses pastores trafulhas, essa gente da iurde, sem vergonha, dessas seitas religiosas, da Calmeu e tal, andam lá a apoiar. Não é por acaso. O Chega está para a política como a iurde está para a religião. Epá, o que é que isso tem a ver com uma televisão saloia? Tem tudo. Porque nós somos saloios, não somos parvos. E por isso não nos podemos deixar levar na conversa dessa gente. Foi a conversa com pedalada de hoje. Até amanhã e bom mês de setembro.